Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Freire. Chama-se Aqualtune, a Princesa do Congo, e é a mais recente obra da jornalista Manuela Gonzaga. Uma história que nos faz recuar até ao século XVI, referindo-se este Congo não à atual localização da República Democrática do Congo, por exemplo, mas a uma região do norte de Angola. Muito bem-vinda, Manuela Gonzaga, ao Germano Campos Entrevista. Vamos viajar na história e aos dias em que os portugueses chegaram à África. Quem é esta senhora? Esta senhora é uma figura lendária que no Brasil tem um peso enorme. Mas lendária ou existiu mesmo? É mito? É assim, eu digo lendária porque nas fontes africanas, nas fontes Bakongo, nas fontes portuguesas da época, esta senhora não é referida. No Brasil, nós encontramos uma documentação em que fala precisamente sobre o nome dela, referente ao Quilombo dos Palmares, e diz que Aqualtune, que é o nome da mãe do rei do Quilombo dos Palmares, não é? Não era... e tem uma cerca, que é a cerca Aqualtune, mais uma vez voltam a dizer que é o nome da mãe do rei, e colocam-na como tendo sido uma princesa do Congo, tendo vindo para o Brasil como escrava e tendo depois ficado envolvida nas lutas pela libertação e nomeadamente o Quilombo dos Palmares é então, um bastião. Por que é esta diferença entre a África e o Brasil? Em que de um lado é desconhecida e do outro lado é idolatrada? Não é que no Brasil, bom, por um lado, a Aqualtune é o rosto de uma resistência ativa e é a avó dos Zumbi dos Palmares. Ativa e nativa. E a avó dos Zumbi dos Palmares, que é um grande herói da luta contra a escravização. E claro que é celebrada e é sobretudo nos últimos 20 anos e é pronto. Em África nós não temos, a história nunca é feita em nome das mulheres, não é? Portanto, todas as fontes conhecidas até agora, não há um registro que fale o nome dela. Portanto, encontrá-la foi tentar calcular em que ano é que ela poderia ter nascido, para ter aquela idade, qual teria sido o seu pai, e chegamos à conclusão, através desta pesquisa, que tinha que ser o Dom Garcia Afonso. E o Dom Garcia Afonso tem uma história incrível, é um rei que está no trono de 20 anos, e então aqui trata-se de colocar alguém que existe no Brasil, mas que não está referenciada no antigo reino do Congo, mas no Brasil também dizem que ela foi aprisionada na Batalha de Ambuila, que é uma data, de facto, uma trágica data, que assinala o fim do grande reino do Congo, como a grande potência que nós conhecemos. Ora bem, o que eu disse no início é que este Congo não é propriamente a República Democrática do Congo, sim, ou Congo Brazzaville, ou coisa que vai. Que Congo é este? Pronto, este Congo é um reino, é um grande reino, cujas fronteiras até entram um pouco pela atual Angola, e que é um reino com uma grande história, com uma grande tradição, que é muitíssimo pouco conhecida, mas foi a primeira nação africana com a qual se estabeleceram contactos de soberano a soberano. O rei Dom Manuel tratava o rei do Congo, que é o outro, que não é este que está aqui no livro, por meu irmão, escreviam-se. As cartas estão na Torre do Tombo, são interessantíssimas. Há uma altura em que o rei Dom Manuel, esta é muito engraçada, manda uma série de livros de legislação, e a legislação europeia é muito minuciosa, E o rei do Congo, que era um homem inteligentíssimo, Dom Álvaro, lê aquilo tudo e pergunta qual é o castigo para o crime que se dá na Europa, em Portugal, para o crime de pôr os pés no chão. Quer dizer, porque é tudo tão... É uma ironia, obviamente, é um enorme sentido de humor, porque aquilo tem tantos itens, e tanto crime, e tanto pecado, e tanto castigo, e tanta coisa. Portanto, eram soberanos que se tratavam por irmãos. Era mesmo o livro dos proibidos, não é? Não, eram os livros, eram as ordenações, eram os regimentos legais que Dom Manuel ofereceu, pronto, como se ofereciam bíblias, como eles ofereciam dentes de marfim, e havia familiares do rei do Congo na corte do rei Dom Manuel. É uma corte multiétnica, multirracial, é uma corte, de facto, é uma corte esplendorosa. E onde eles estão lá senhoras, estão lá as princesas, estão lá as suas filhas, estão lá as escravas, estão lá... E gente do Reino do Congo que ia para lá, e gente de Portugal que ia para o Reino do Congo, inclusivamente o Dom Manuel fez seguir para o Reino do Congo homens e mulheres de ofício.
Foram padeiras a ensinar a fazer pão, porque eles faziam, mas de uma outra forma. Foram uma série de gente de ofício. Essas trocas foram. E porquê que havia esta diferença entre os soberanos? Pronto, porque o reino do Congo era de facto um reino soberano e muito importante, era um reino extremamente bem organizado. E eu agora tenho que fazer aqui um parênteses, porque as pessoas, quando se fala em África, é quase como se achassem que a África é um só país chamado África. E depois é tudo. E não tem lá 54 lá dentro. Exatamente. E depois é tudo muito atrasado. Olha, que eu tive pessoas, e não vou meter nenhuma indiscrição, que disseram: eu estou a ler o teu livro porque eu gosto muito da tua escrita e tudo que li até agora gosto, mas comecei a ler com medo de ficar desiludida. Não me interessa nada a África. Portugueses. Não me interessa. Aquilo é Nunca estiveram em África? Nunca estiveram em África. E se calhar nem parentes estiveram lá. Não, e tenho uma ideia de que aquilo é muito atrasado, mas também estou a falar de pessoas de leste. Eu tenho amigas de leste. No tempo da cortina de ferro do ensino, agora não sei como é que é, mas a África era ensinada aos russos, aos moldavos, aos ucranianos, que a África era uma selvageria pegada, as pessoas tinham... Eles chegaram-me a perguntar, uma amiga minha, que é hoje uma grande amiga minha, dizia: mas vocês tinham aeroportos? E eu disse: claro que tínhamos. O primeiro transplante cardíaco do mundo foi feito na África do Sul. Na Cidade do Cabo. Na Cidade do Cabo. E tínhamos aeroportos, e elas disseram: não, é que nós aprendíamos que a África era só palhotas, pessoas com lanças e a baterem com os pés no chão, e de ossos no nariz. Mas essa é muitas vezes a imagem que os brasileiros também têm de Portugal, que as mulheres ainda se vestem todas de preto e têm bigode. Exatamente. E que a música é folclore. Pois é isso, há uma grande ignorância. Estamos no século XXI. Mas há uma grande ignorância. Eu não sei até que ponto é que nós também temos alguma culpa nisto. Eu vou falar, por exemplo, da parte que me toca. Acho que nós temos em Portugal é muito pequenino, eu senti isso quando vim da África. Nós vimos com o peito aberto, com uma liberdade muito grande. Nem sempre isso foi bem Esteve visto. lá entre que anos e que ano? Eu estive lá de 64 a 74. Mas quando somos muito jovens é uma eternidade, não é? Depois estive em Angola, portanto eu tive verdadeiramente o melhor dos dois mundos, porque estive em Moçambique. Comecei por... Em Lourenço Marques, na altura? Não, Vila Cabral, lá em cima, corri aquilo no tudo. Norte. No norte, pronto. E depois Tete, e depois ainda estudei no Liceu da Beira, e depois fomos para Lourenço Marques, e lá fiz o sexto, e comecei a ser jornalista de notícias de Lourenço Marques. No tempo. Com o Guilherme de Melo? Com o Guilherme de Melo, grande amigo, Roberto Cordeiro, uma gente extraordinária. O Guilherme de Melo, por acaso, eu cheguei a conhecer lá, porque uma vez já tinha, com 10, 11 anos, já tinha a mania dos jornais e das rádios. Sim. E então perguntar-me o que é que eu queria ver em Lourenço Marques. Eu disse: notícias de Lourenço Marques. Exatamente. E então ele fez um périplo. Lembro que tinha 10, 11 anos, estive a ver a redação e fiquei absolutamente fascinado com aquele mundo. Não, eu senti-me tão privilegiada por ir fazer o que mais gostava, que era escrever. E pagarem por cima, senti-me assim, tipo, isto é o sonho de qualquer um. E realmente a oficina dos jornais, já não sou há muitos anos, não é? Mas a oficina dos jornais é a melhor oficina que pode haver. De pensamento, de escrita, de pesquisa, porque o historiador, o jornalista é um historiador na espuma dos dias, mas é um historiador. Anda na espuma dos dias, mas não há livro nenhum que a pessoa hoje em dia possa fazer de história que não tenha que ir aos jornais, apanhar o ar do tempo e apanhar... Por isso é que as hemerotecas e a Biblioteca Nacional e a Torre do Tombo são tão importantes, não é? Exatamente. Muita coisa. Olha, nesse Moçambique, nesse livro que eu não sei se já tem, Moçambique para a mãe se lembrar como foi, há muita coisa ali que eu vou à imprensa coeva da época e tentar aprofundar, porque livros de memórias, só memória não existe. A pessoa tem que ir socorrer-se do ar do tempo, do que se passava, de como é que era, e tem que ir à história, tem que ir à história coeva, que apanha-se muita coisa nos jornais. E, na sua opinião, porquê que há esse desinteresse da parte dos seus amigos portugueses? Sobre a África. É assim, as pessoas têm uma ideia estereotipada sobre muitas coisas. E estudar, aprender e saber é preciso ter algum interesse e ser motivado. E dá muito trabalho. Quando a gente tem os pensamentozinhos arrumados, porquê é que vamos estar agora a desmanchar os pensamentos se nós já sabemos tudo daquilo que não queremos saber? Alegadamente. Então não queremos. Depois tive a satisfação dessas pessoas me dizerem que pegaram no livro e não conseguiram largar até ao fim.
E uma delas até Isso é o reverso da moeda, não é? E ela disse, olha, eu comecei a ler, a pensar, se calhar vou ficar desiludida. Essa até foi uma aluna minha de escrita. Não sei, olha, vou ver. Depois eu disse, então e como é que foi? E ela disse, foi em 4 dias, não fiz mais nada. Apanhei um fim de semana, nem saí de casa e, de facto, aprendi muito. E as pessoas não sabem, não querem saber, da mesma forma que quando eu cá cheguei, muito jovem, com 23 anos, pessoas de família me disseram, vocês foram para lá explorar os pretos e agora vêm para cá explorar-nos a nós. O que é não perceber nada do que era aquela política, porque se alguém explorava alguém, era a metrópole, para onde vinham as matérias-primas a um preço baixíssimo. O algodão, por exemplo? Tudo. O açúcar, o algodão, bem, enfim. Exatamente. O ouro da África do Sul, que pagava o trabalho semi-escravo dos trabalhadores moçambicanos, que iam para as minas do Transvaal e para as quintas e para as... Enfim. E isso era pago em ouro ao governo português, era uma espécie de manpower. Eles recebiam um X que eles até achavam, coitados, que era muito bom. O grosso da coluna dessas levas de comboios vinha para os bancos de Portugal, em lingotes. E isso é verdade, isso está histórico. Portanto, tínhamos uma economia completamente desigual. Tínhamos uma economia que, por exemplo, as pessoas, nós éramos a guarda, as pessoas que estavam em África, nós, pessoas, não é? Eram a guarda avançada do regime. O que é que isso implicava? Éramos uns privilegiados porque adorávamos aquilo, trabalhávamos, olha, eu comecei a trabalhar muito cedo. Por exemplo, a minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava, não conheço ninguém que tivesse a abanicar-se debaixo da bananeira com um escravo a meter-lhe rodelas de mamão pela boca abaixo. Não, as pessoas trabalhavam. E o nosso dinheiro não valia nada fora daquelas províncias. Por exemplo, se alguém queria transferir o escudo metropolitano, o escudo moçambicano para Angola, não valia nada. Tudo aquilo era ferreamente calcionado. Manuela, mais peço desculpa de estar a interromper. As próprias reformas e os tempos de serviço em Angola e Moçambique, na altura em que depois as pessoas precisavam de se reformar ou queriam se reformar, não contavam. Essa eu não sabia. Não contavam. Um tio materno, teve que comprar por dinheiro ao Estado português o tempo em que trabalhou em Moçambique. Olha que a minha mãe e o meu pai, que eram professores, eles tiveram essa reforma toda contada. Foi? Foi toda, não sei em que... Ele trabalhava para uma empresa estrangeira, trabalhava para uma empresa sul-africana. Trabalhando para o Estado, eles... Mas trabalho. Ele descontou. Com certeza, descontava para os fundos do... Não, mas é assim, mesmo as matérias-primas, porque é que nós não tínhamos fábricas de fazer agulhas ou dedais, por exemplo? Porque vinha da metrópole. Então nós tínhamos indústrias obsoletas metropolitanas que estavam a ser apoiadas, incentivadas e ajudadas pela importação, pelo FUDEP. Mas, por outro lado, havia em Moçambique, e não sei se em Angola, mas em Moçambique pode-se falar, havia a Coca-Cola, a Canada Dry e a Fanta, e não havia na metrópole. Pois, isso era uma decisão do Salazar, porque o Salazar tinha coisas engraçadas, ele tinha uma grande imigração em relação aos americanos, então não queria deixar, e de facto, enfim... Eu hoje em dia, o que sei mais sobre alimentação, não acho que a Coca-Cola faça grande falta. E antes... eram apenas 3 exemplos, não é? Mas é verdade. Mas tínhamos... E depois eram coisas que o dinheiro não compra, que é uma espécie de uma alegria de viver. E a relação com a África, com os africanos, que não é nada do que as pessoas pensam, era tão... Era um abrir, era um rasgar de peito. Não há palavras. A pessoa pode-se vir embora da África, mas a África nunca vai embora de nós. Já disse isso mais do que uma vez. É verdade. Nós saímos da África, mas a África não sai de nós. Eu sinto-me lusófona. Eu chego ao Brasil e sinto-me em casa. É a língua. Não é em todo lado. Não é em todo o Brasil. Cheiro? É qualquer coisa indizível. É aquilo que havia, aquela mistura. Não sei explicar. Por exemplo, o sítio onde eu senti mais isso foi em São Salvador, em que estava lá em cima e de repente olhei... São Salvador da Bahia. Da Bahia. E olho e vejo as 3 cidades que eu mais amo, pronto, tirando Nova Iorque, também é uma cidade que eu acho muito especial, tocou muito, mas era um bocado de Lisboa, era um bocado de Luanda e era propriamente dita Bahia de São Salvador, não era? Aquilo tudo ali misturado com aquela africanidade que... Bem, tive uma crise de choro, pronto, comoção estética, porque gosto muito disso. Acho que o Brasil também nos deu muita coisa de bom, a música, a alegria, uma certa... Depois há muita ignorância, as pessoas são muito burras, as pessoas gostam de ser assim, gostam de ser estereotipadas, pregam a liberdade, mas como é que nós podemos ser livres se não conhecemos? E nem procuram esclarecer-se. Não, já sabem tudo. Portanto, este livro, esta Aqualtune, é uma África que as pessoas não conhecem, não querem conhecer, a não ser a partir do momento em que começam a conhecer e dizem, afinal, não é nada do que nós pensávamos.
porque há cultura, porque há tradição, porque há cosmogonia, porque há conhecimentos muito grandes e o conhecimento não tem que ser todo pautado pelo mesmo tipo de discurso, nem pautado pelo mesmo tipo de oficina de conhecer, não é? E o que é que fazia deste reino um reino especial? O Reino do Congo? Era muito bem estruturado, tinha sistema de impostos, quer dizer, era estruturado como um reino é estruturado. Tinha sistema de defesa, o rei podia de repente convocar tropas, convocava até quase 200.000 tropas. Tinha uma grande ligação com a Igreja, porque eu acho que desde o princípio... Mas não com a Igreja Católica? Sim, sim, sim. Com a Igreja Católica? Não, porque desde o princípio, bom, há o rei Dom Manuel, não é? Aquelas, portanto, querem-se todos casar e mudam os nomes, começam a ter títulos à portuguesa, passam a ser condes, marqueses, não tinham esses títulos. E passam os nomes a ser, portanto, há o nome, muitas vezes o nome Congo e o nome português. E o latim é uma língua fluente, portanto, há dignatários do rei do Congo que vão à embaixada e o latim deles é absolutamente primoroso e está, até os próprios holandeses o reconhecem e enaltecem. Portanto, e tem riquezas. Depois há uma coisa muito interessante, por exemplo, ninguém, nem o rei do Congo, é dono da terra, a terra é de todos. Portanto, cada vez que muda um rei, o marquês, que era marquês, e o conde, que era conde, e o barão, podem perder tudo, inclusivamente os seus cargos, e perdem aquele espaço de terra de que eram detentores. E depois tinha de facto toda essa estrutura, todo esse conjunto que faz, que é a cultura, que é a música, que é a dança, que é o conhecimento, que é o aparato bélico, o aparato régio, por assim dizer, porque também tem, e depois isso ligado, que é uma coisa que eles desde o princípio perceberam, que ter o Papa como aliado era muito importante. Porquê? Porque o Papa é rei de reis. E então, desde o princípio, que eles procuraram ter o direito do padroado, porque é o direito de escolher as suas próprias elites sacerdotais. E isso não lhes era dado. Era Portugal, os tempos de Portugal, que decidia, ou Espanha, e deu grandes dissensões. Mas há muita gente que, se calhar, até introduz os historiadores a essa questão, eles tinham a sua própria cultura, tinham a sua própria religião, e havia alguém do Ocidente que foi implantar, que foi obrigar eles a mudarem as suas filosofias de vida. Sim, é assim, isto é feito, o colonialismo de facto é uma coisa muito perversa, porque é feito a princípio como amor, é um namoro. E então há coisas que têm vantagens. É uma sedução? É uma sedução, há coisas que têm vantagens. Aquele aliado tem sobretudo um armamento que nós não temos, porque eles são extremamente aguerridos, estão extremamente brilhantes em guerra, mas não têm artilharia, não têm aquela... Portanto, é interessante ter aquele aliado como irmão, certo? E depois há uma convicção que os reis do Congo começam a perceber, é que também não vale a pena, porque se não forem aqueles, vêm outros. Aliás, vieram os holandeses, certo? Pronto, que expulsaram os portugueses numa determinada altura, depois ficaram os holandeses, depois os portugueses expulsaram-nos outra vez. Mas o que é que eles queriam é, mas no momento em que nós tenhamos os mesmos direitos que qualquer soberano europeu, nós ficamos em pé de igualdade. Isso foi-lhes sempre negado. A Igreja nunca lhes deu o direito de padroado. O Santo Padre nunca lhes deu o direito de padroado. E porquê? A religião é poder. É o braço armado espiritual. Era partilhar? Ou era ceder? Não, é assim. Quem eram os grandes aliados da Igreja Católica Apostólica Romana na Europa? É Portugal e Castela, certo? Então nós vamos inimizar com estes grandes potências para fazer o jeitinho ao rei do Congo, que está lá e que a gente nem... Nós queremos que lá vão para lá os jesuítas, e os jesuítas estão lá, estão em Angola, estão em Luanda, e estão em vários lados. Os capuchinhos também queremos que vão, mas não vamos agora comprar aqui, portanto. E depois, cada vez que um Papa está quase a decidir, o Papa morre, porque os Papas têm tendência a morrer muito cedo porque são muito velhos. E então tem que começar tudo outra vez. Já eram eleitos muito velhos. Exatamente. Portanto, aquilo vai começar tudo outra vez. Ainda houve uma embaixada e esse embaixador morreu. As últimas refeições que teve foi o Santo Padre, também conta isso no livro que lhes deu à boca, e ele, comovidíssimo, e morreu, e está sepultado em Santa Maria Maior, e tem um tumba, e tem um túmulo de Pórfiro. Houve cerimónias importantíssimas em Roma, foi muito chorado. E, portanto, há uma época em que há ali um pé de igualdade,
E sobretudo, no tempo de Dom Manuel, isto é importante nós não nos esquecermos, de facto o que o Dom Manuel queria era chegar ao Prestes João das Índias. Aquilo vinha por acréscimo, olha que bom, aqui há sal e aquilo há ouro, olha que bom, aqui há um rei que não sei o quê, com quem vamos ter também aí uma importância. Mas ele queria era chegar à Índia porque o Dom Manuel estava absolutamente convencido que o Prestes João das Índias existia, era um grande soberano e que iam ser muito amigos. Iam esmagar o Islão, porque o Islão estava a esmagar a Europa. Porque o Mediterrâneo era um mar islâmico e era perigosíssimo e afastado. Quer dizer, havia muita escravatura também na Europa, muita, porque as pessoas eram capturadas. E estamos a falar no século XVI. Estamos a falar no século XVI, mas estamos a falar também antes disso, estamos a falar depois. Portanto, o Islão é uma potência que é impossível ignorar a partir do momento, a partir do século VIII, a partir do século IX. É uma grande potência, quer dizer, e com avanços muito grandes, e espalhava-se no mundo inteiro. E nessa altura, no mundo inteiro, enfim, estamos a falar no mundo conhecido até então. Não estava na China, por exemplo, mas estava em muitos lados, no próprio, enfim, Oriente. Mas se eles conseguissem isto, e para conseguir isto era preciso ter um grande aliado ao Oriente, e o grande aliado era o Prestes João. Isto está escrito, isto está documentado, há teses sobre isto. A certa altura é que o Dom Manuel, entretanto, morre, e o Dom João III tem uma política bastante diferente. E o Dom João III é muito mais férreo e começa a Inquisição então a trabalhar em pleno. Onde é que a escravatura, porque também embora haja muita literatura sobre isso, onde é que a escravatura começa em Portugal? É com os descobrimentos? Ou não? É assim, com os descobrimentos, com a expansão, gosto mais do termo expansão. Do que descobrimentos, não é? Nós não descobrimos nada. Ou que achamentos, não é? Nós não descobrimos nada porque já estava tudo descoberto pelos de lá, não é? Mas é a expansão. Começa em grande escala, porque escravos havia. Olha, eu vou só fazer aqui um parênteses que as pessoas também não sabem. Uma das coisas que levou a Europa cristã a cindir-se ao meio, começou, e foi na Alemanha, é que os encargos que aquela população tinha, e a Alemanha não era um país, eram muitos principados, marquesados, pronto, era um mosaico de poderes, a quem a população tinha que pagar, mas depois tinha que pagar também impostos esmagadores à Igreja. E quando o Papa começa a fazer a Basílica de São Pedro, e começa a fazer não havia dinheiro que chegasse. E então há uma prática de venda de como é que se chama? Isso tem um nome específico. Património? Não. Vende... é um documento que você compra aquilo e fica isento de pecados e lavadinho, uma alma branquinha como a neve. E então vão buscar pessoas, isto é histórico, eu investiguei isso quando estava a escrever quando tive que escrever a minha Isabel de Portugal. E então, bulas, eram umas bulas. As bulas. E então o Papa começa a emitir umas bulas para arranjar muito dinheiro para pagar aquelas despesas todas, porque, quer dizer, pagaram Miguel Ângelo, aquilo foi uma sangria desatada. E a população daquilo que viria a ser a Alemanha estava completamente desnorteada. E havia famílias que vendiam os próprios filhos para conseguir ter dinheiro para isso. Vendiam-se a si próprios para ter dinheiro para pagar ao príncipe, para pagar ao conde, para pagar ao papa, para pagar à igreja, para pagar. E quando há as bulas de isenção de pecados totais, iam buscar uma manobra de marketing deslumbrante, iam buscar os piores criminosos que havia das igrejas, nas cadeias, limpavam os seus pecados, não é? Zeravam a sua... E eles tinham que fazer vestiam-nos todos de branco, todos muito bem tratadinhos, e eles vinham falar às populações, a chorar, a dizer, eu estava às portas do inferno e isto salvou-me, então mostravam, e agora sei que quando morrer vou direto para o céu. Estamos a falar numa altura em que a crença é de facto muito forte, não é? E as pessoas ou tinham dinheiro para comprar aquilo, ou se não tinham dinheiro eram obrigadas e vendiam os seus filhos. Portanto, a escravatura existe, ponto final. A escravatura islâmica existe em grande escala. As pessoas são raptadas das suas. E Isabel de Portugal, a nossa infanta Isabel de Portugal, imperatriz do Sacro Império, estava muito zangada muitas vezes com o seu marido, gastava o dinheiro todo do seu dote que vinha lá das Índias de Castela e os ouros, para suportar despesas de guerras com a França, porque estavam sempre em guerras.
mas não estava a salvaguardar as fronteiras. E havia muita gente a ser escravizada e vendida depois, mulheres para os haréns, ou para principados, ou para árabes, e crianças e tudo, e para as galés, aquelas galés eram movidas à força humana. Um homem numa situação dessas durava 4 anos, no máximo. Nós vemos, por exemplo, filmes como, estou-me a recordar, o Ben-Hur, Sim. o Charlton Heston, Sim. em que quem estava nas galés e como escravos não eram pretos, eram brancos. Eram brancos. Não, a história dos pretos é uma história de posteriori, que, quanto a mim, é uma maneira de justificar o injustificável, porque é tão obscena. Porque o que é que difere? A escravatura é sempre horrível, e há desde a antiguidade. Mas normalmente havia escravatura no Congo, mas havia regras. Eram acusados de feitiçarias, pessoas de crimes de feitiçarias, eram criminosos, eram prisioneiros de guerra. Ok, podiam ser escravizados. Mas não escravizavam populações. E a partir do momento em que a demanda começa a ser muita, aquilo entra-se por ali adentro e é populações inteiras, aldeias inteiras. E é horrível. Então começa a ter que se justificar o injustificável. E entra em cena o Gênesis. E o Gênesis tem uma narrativa que, segundo Gênesis, não é? O Noé um dia apanha uma grande... fica muito alcoolizado, adormece nu, e depois há um dos filhos que vê o pai nu e fez uma coisa criminosa, não é? Riu-se. E foi dizer aos irmãos, porque ele é tão criminoso, que quando o Noé acorda, o filho faz-lhe queixa. No Gênesis diz que ele fosse de costas, tapou o pai, não é? E o Noé ficou tão zangado que amaldiçoou não o filho, mas a geração do filho. O filho, pronto, ok. Mas toda a geração. Isto é invocado para dizer que, portanto, toda a geração dos seus filhos, não é? A maldição de An, ou de Cam. Isto é justificação para dizer que os pretos estão a passar aquelas coisas, porque são os descendentes do filho de Noé. E então, tudo bem, eles merecem. É uma coisa que vem do Gênesis, vem de Deus, do livro sagrado, é a palavra do Senhor. E isto é obsceno. E justificou, porque as pessoas sabiam que aquilo era imoral. E essa história, pronto, apesar de estar no Gênesis, tem algum fundo de verdade ou é apenas uma mitologia? Não, é propagada nos púlpitos. É difundida nos púlpitos. Para justificar o injustificável. Quer dizer, eles não diziam isso, diziam... O que é que se diz? Veja, por exemplo, homens e mulheres, não é? Os homens violam, fazem, acontecem. O que é que se dizia antes? Ela estava a pedi-las. Porquê? Porque as mulheres... Ainda hoje se diz. Ainda hoje se diz. Os proto-humanos deste mundo que ainda não chegaram, ainda não viram a luz. Estava a pedi-las. Então, mas ela tinha o direito. Portanto, esta justificação de sacarmos à vítima a sua própria culpa tira o ónus do criminoso. Pronto, e neste caso o criminoso eram toda a gente, não é? Porque estavam todos envolvidos neste tráfico absolutamente, porque a escala é medonha. E o Garcia Afonso, que é o pai desta Aqualtune, isto é histórico, porque isto é baseado em muitas coisas em fatos reais. Ele escreve ao rei de Portugal e diz: nós éramos seres humanos e transformaram-nos num bando de macacos. E há tanta indignação nisto, porque ele pediu muitas vezes ajuda, a dizer, travem isto, não pode haver esta sangria desatada de gente. E o Dom João III, numa das cartas que lhe escreve, diz, mas não podemos impedir os sacerdotes de quererem viver, porque os sacerdotes também estavam envolvidos no tráfico. E os jesuítas tinham fazendas de escravos em Luanda. Portanto, estava toda a gente. E depois, os que não votavam diretamente... patrocinavam, por exemplo, o rei de França patrocinava os corsários e depois até lhes davam uns títulos e umas coisas, e o rei de Inglaterra também, não estavam diretamente, mas iam assaltar os comboios que levavam os escravos para roubar aquela mercadoria, e eram titulados depois, então eram uns heróis que tinham assaltado um navio de escravos. Eram glorificados até, não é? Glorificados, então, Francis Drake, um grande pirata, depois são nobilitados e têm, porque tinham não salvo os prisioneiros, mas capturado aquela leva de prisioneiros e levavam-nos, e era um grande negócio, era para toda a gente, portanto estava toda a gente envolvida. Onde é que a Manuela foi buscar as bases históricas para fazer este romance, o Aqualtune?
Olha, isto está aqui, eu por acaso tive quase para pôr, e se alguém quiser, e se quiser escrever, eu mando a bibliografia base, que é, apesar de tudo é grande, mas achei que ficava, num romance, achei que ficava muito pretencioso, já tem o glossário, já tem uma série de coisas, estar a pôr aqui uma Mas é sempre importante, são sempre dados históricos que Pronto, mas pôr aqui uma bibliografia, complementam a história. Uma bibliografia, eu forneço, é assim, há uma monumenta africana, e essa até pode ser baixada online. Há documentos na Torre do Tombo, há historiadores, há um baticano. Sobre esta personagem? Não há qual turno, sobre o rei do Congo, sobre o Congo, há uma série de literatura, muita está em inglês, também mandei vir, ou em francês, e sobre, por exemplo, a cosmogonia, que é uma das pessoas que eu agradeço no livro, que é o professor Fouquial, que ele tem um livro densíssimo, é um livro muito pequenino, o professor Fouquial, e eu fiquei a saber muito sobre a filosofia Bakongo e sobre a riqueza vocabular desta nação e que é esmagador. Mas esta nação era particularmente diferente de todas as outras que estavam à sua volta? Não, se a gente for, por exemplo, nós temos o Reino do Mali, que também é importantíssimo. O que é que acontece com esta? Nós tivemos relações mais diretas com esta, e elas têm há muita força Bakongo no Brasil, também há de Angola, é verdade, mas há muita força, e são povos quimbundos, eles têm património em comum, e foi a que nós tivemos mais próximo. Se nós fomos depois para o Reino do Mali, fomos para outros, mais a Senegal, temos, mas eu fechei o ângulo aqui. Há umas passagens com Moçambique. Porque senão nunca mais acabava o livro. Não, tinha uma biblioteca. que era riquíssima, era vasta, se calhar dá para outros volumes. E para outros... Não, eu tenho que fazer o segundo volume, aliás já estou a escrevê-lo, que é no Brasil. Portanto, onde é que começa e acaba esta história? Esta história começa em 1625, pronto, não, tem ida... visitas a essas alturas, mas mais ou menos começa os epicentros começam um pouco antes de 1640, quando Portugal está a sacudir o jugo espanhol, não é? Portanto, é um bocadinho antes, um bocadinho depois, começa com o rei do Congo, este rei Dom Garcia Afonso, começa com a Aqualtune pequenina, quando o Garcia Afonso ainda é marquês em Quioa, ou seja, andamos ali em 1625 e acaba em 1685 na Batalha de Amboila. Mas tem a ver com a história holandesa, porque os holandeses estiveram ali, tem a ver com a libertação de Angola agora, isto são tantos nomes que me passou, daqui a um bocado já me lembro, Salvador Correia de Sá, que vem do Brasil e que é uma história épica completamente. Como é que um dos navios até foi engolido, a nau Capitânia, foi engolido por um marmoto e ele consegue expulsar. É extraordinário, essa história é extraordinária. Ou seja, não é só o nome de liceu em Angola, não é? Não é só o nome de liceu em Angola. Não. Do liceu Salvador Correia de Sá. Completamente. E, portanto, tem muita coisa. Isto não é uma coisa só de... É um livro, segundo me disseram, isto é escrito em mosaico, ou seja, são vários mosaicos que fazem um painel alargado de uma história que é muito nossa e que nós temos e a quem nós devemos a homenagem. E que é tão desconhecida. Completamente. E repare uma coisa, nós tínhamos, eu ainda ontem disse isso na apresentação e eu digo, quem me quiser ouvir, se eu tivesse alguma espécie de poder, eu faria com que as pessoas assumidamente racistas fizessem um teste de ADN. Não é por castigo, não é por nada. É para nós percebermos que o nosso sangue português, nós não somos uma raça. Graças a Deus. Aliás, a história de raças é uma coisa Somos horrível. uma mescla. Nós somos a grande misturada. Porque não foi só com os viriatos desta nação que a coisa se fez. Nós tivemos godos, tivemos visigodos, tivemos suevos, tivemos vândalos, tivemos álamos. Estamos a falar já depois da queda do Império Romano. Tivemos o Império Romano, que esteve 4 séculos na Península. Nunca lhe chamamos invasores, mas foram 4 séculos. O Império Romano não eram gente de Roma. Gente de Roma ficava lá. Eram uma misturada de todas as partes do mundo que fazia aqueles exércitos com acampamentos diferentes e tudo. Tinha todas as cores e formas e feitios. E com todos os deuses. Mas depois dos romanos tivemos aquilo que chamamos invasor, e não foram, porque 8 séculos não é uma invasão.
Os árabes tiveram 7 séculos em Portugal, 8 séculos na Península. Isso não é uma invasão. Nós não dizemos quando os romanos nos invadiram. A presença romana. Nós temos uma presença islâmica que foi aniquilada, que foi destruída e que era uma grande civilização. Porque o Islão tem tudo, não é? Tem o muito bom e tem depois também o muito mau. E, que é mais ou menos agora o que se propaga na propaganda, que não vai para trás. As pessoas estão com memória de peixinho de aquário, se calhar até menos. Vêm ali aqueles 5 minutitos e nem sabem o que é há para trás. E a presença islâmica, nós somos vizinhos dos berbés, somos familiares. E se nós formos a ver, Lisboa, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, estava cheia de negros e de negros. Era uma cidade altamente cosmopolita. E era muito africana. Milhares de escravos. Onde é que eles estão? Qual foi a ponta aérea que os levou embora? Não foi. Estão no nosso sangue. Nós gozámos com eles. Enquanto não percebemos isso. Deixaram herdeiros. Claro que deixaram. O que é que eles faziam? Quer dizer, além de trabalharem e serem isto... Também faziam filhos. Faziam filhos. E com quem? Olha, com o capacete. As mulheres, olha, muitas mulheres estavam sem marido há imenso tempo porque andavam todos embarcados. Nós tínhamos uma população muito pequenina. Tínhamos uma população de 1 milhão, talvez, naquela altura. Então, e depois continuámos a ter bebés e a ter demografias. E houve misturas, houve grandes misturas. Também houve judeus, que depois eram todos cristãos, mas depois estavam sempre a ser perseguidos, porque eram cristãos velhos e cristãos E depois novos. foram expulsos. E, além de serem expulsos, que fugiram, coitados, e em bom tempo. Depois os restos, tenho uma história daqui de um auto de fé em Évora, em 1620 e tal, que é verídica. É completamente verídica. Que não, aliás, estive a ver os documentos o que não é verídico é que este personagem, que supostamente é um dos sentenciados, pronto, este é um personagem de ficção, mas tudo o resto, nomes, até um célebre feiticeiro de La Pena que foi queimado, essa era a questão. Portanto, nós temos aqui uma misturada explosiva, maravilhosa, é o que faz de nós também tão maravilhosos. Pronto, e temos que respeitar isso. Esta Aqualtune é um tributo não só a um povo, a uma nação, a uma África que nós não conhecemos e que eu amo profundamente, e todos os que lá tivemos, mas a uma mulher. E à força que o feminino tem em África. A África é feminina. Há uma força que as mulheres têm em África. A África é uma mulher. A África é mulher. A África é mulher. A África é mãe. Eu gostava de aproveitar aqui a presença da Manuela para perguntar, e queria saber a sua opinião sobre o seguinte. Neste ano de 2024, já veio um bocadinho também do passado, a história de reescrever a história, de começarem a cortar livros, começarem a cortar filmes, peças de teatro e também devolver peças de museus do Museu Britânico, do Museu em França, às fontes, às origens. Artesanato, esculturas, pinturas. O que é que acha disso? Isso é uma coisa tão profunda. Não é que isso não tenha a sua justiça, mas é tão profunda que não pode ser feita por pessoas ignorantes, incompetentes, que não sabem nada de história, que não sabem nada de etnografia, que não sabem nada de psicologia. Isso tem que ser combinado, tem que ser falado, tem que ser... Está a perceber? Não é agora assim, agora fico com a minha consciência tranquila porque esvazio ali aquele museu, mando tudo embora. Isso é uma falácia, isso é uma estupidez. Peço imensa desculpa. Não é que esses povos não tenham esse direito. E têm o direito, mas vamos ter que nos sentar e vamos ter que conversar e vamos ter que perceber de que forma é que nós vamos melhor servir a história. A história está sempre a ser reescrita. Não é agora que se inventou isso. Eu aprendi a história com o milagre de Ourique, por amor de Deus. E, felizmente, isso foi reescrito. E, coitado, o Alexandre Colano penou e era católico, era cristão e penou muito por ter dito que nunca tinha havido tal coisa como o milagre de Ourique. Mas ele era historiador. E ele disse, isto não é possível, isto não aconteceu. Ora, muitos anos depois, eu estou na escola primária, já nos anos quase 60, ainda nos ensinavam o milagre de Ourique, que lindo, e a mão de Deus, e a dizer, e o nosso... Portanto, a história serve muitas vezes os vencedores. É por isso que eu digo, a história não é para os fracos. Porque é uma dor muito grande quando a pessoa... Há coisas que é muito doloroso a pessoa estar a ver, e estar a ler, e estar a perceber, e temos que falar sobre isto, temos que dizer sobre isto. Isso temos que o fazer. Mas não considero reescrever. Apagar, acho uma estupidez. Porque então nós não vamos ter memória Aconteceu para o bem e para o mal. Aconteceu para o bem e para o mal. Vamos tirar alguma lição disso? Vamos. Agora, se queremos uma população Alzheimer... Porque é mesmo, isto é um Alzheimer coletivo. Vamos tirar este bocado do cérebro, pronto, que já não serve. Isso é um atentado, até porque depois não temos parâmetros para medir
o que aconteceu, o que tem que acontecer, o que deve acontecer. Nós temos que ter bom senso, temos que ser mais inteligentes que isso. Mas é ou não a favor da devolução de determinado material? Sim. É a favor disso? Sim. Por exemplo, há coisas... Eu ainda me lembro de ver múmias. Eu acho isso como espetáculo, não é? Nos museus, e havia ali no Carmo. E a pessoa entrava e dizíamos, esta múmia é o que resta de alguém que foi cultuado, ou foi sacrificiado, ou foi não sei o quê, mas que pertence a uma cultura. E eu sentia-me um bocado triste de ver, dava muita tristeza. E acho que não podemos ter isso tem que ser devolvido às suas verdadeiras... ou ter acordos, e dizer, ok, mas pronto, isto, por exemplo, não sei o que é que acontece ao Museu Britânico se começarem, quer dizer, há uma data de coisas que vão ter que sair. O que é que aquilo foi importante? Estudou-se, houve muita ciência que se extraiu de coisas que vieram e que tiveram nos museus e que foram estudadas a fundo. De facto, não estão nos sítios certos, talvez, mas ainda bem que não estão em Bagdá, que Bagdá foi demolida, não é? Com bombas ainda bem que vieram. Portanto, nós devíamos, com pessoas e sobretudo com pessoas das ciências sociais e humanas. Eu vejo pessoas a falarem que não percebem absolutamente nada de história, não sabem o que é que estão a dizer e querem ser politicamente corretas. E a politicamente correto está a ser a maior. Absurdo. Porque muitas vezes não tem fundamento nada. E, sobretudo, para os políticos não dá votos. Bem feita. Bem feita. Porque as pessoas também não se deixam enganar. Estamos aqui a enganar alguém, ok? Temos que ser honestos. Honestidade não dá grandes dividendos, eu sei do que falo por mim, porque às vezes ficamos um bocado isolados e só passado muito tempo é dizer, afinal, tu tinhas razão, e a pessoa fica ali até mal vista. Mas o Dr. Mário Soares até sempre disse que ter razão antes do tempo era um contratempo. É um contratempo. Às vezes é melhor estar, mas pronto, eu não consigo estar. Quando é preciso falar e defender as coisas que eu acredito, não consigo. Mas isto tem que ser feito a sério. Isto tem que ser feito muito a sério. Então, no outro dia, agora vou fazer aqui um parênteses. Há uma senhora catedrática, não é de história, que dá como exemplo a bela descolonização francesa. E as pessoas não sabem o que é que foi a descolonização francesa. Da Argélia, sobretudo? Não, vamos falar assim em geral, porque vamos descolonizar. A França chegou nos anos 60, foi o primeiro. Como é que a França descolonizou? Ok. Nós vamos sair, mas as nossas empresas vão continuar. Os países africanos que ela domina. O franco continua a ser a moeda, depois passou a ser o euro, ok? Esta é a moeda e vocês não vão mudar de moeda. É nossa. O dinheiro vai todo para os bancos franceses. Portanto, o dinheiro daqueles países que ainda são ex-colónias francesas, não estamos a falar da Argélia, vai para os bancos franceses e vocês não lhe podem tocar, a não serem 50%. E desses 50% só o que nós autorizamos. Continua. As matérias-primas só nós, franceses, é que podemos explorar. Portanto, a França é o país que foi o primeiro, com o urânio e enriquecer, compra por tuta e meia. A países, eu não vou nomeá-los de propósito, quem quiser que vá saber. Países africanos que estão sem eletricidade, sem infraestruturas, sem coisa nenhuma, porque a França levou outra coisa. A França saiu e disse, agora queremos uma indemnização de guerra, porque nós vamos deixar as estradas, os hospitais, as casas, isto. Nós, portugueses, não fizemos isso, deixámos lá nada. Pronto. Ainda hoje esses países estão a pagar indemnizações de guerra à França, indemnizações de abandono à França. E ainda hoje, por exemplo, a Ilha de Reunião, é francesa, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, tem pequenas ilhas e territórios que são sob administração. E, de certa forma, a França faz a mesma coisa. O Canadá e a Austrália estão... O soberano é o rei de Inglaterra? É o rei de Inglaterra, imagine-se. Outra coisa, as elites, os exércitos, a Escola Superior de Oficiais, a Academia, é francesa. Portanto, todos os oficiais de alta patente e de média patente, os oficiais, são treinados em França, o que faz deles súbditos leais do regime francês. Se há qualquer coisa, se aparece para aí um Palerma ou um governante africano a dizer que afinal nós agora não queremos fazer negócios com vocês, vocês não nos dão dinheiro nenhum, porque todas as matérias-primas que a França extrai dessas anteriores colónias são vendidas à França ao preço da uva mijona.
E a França não pode vender a mais ninguém. Então a França, o país tutelado, esmagado, colonizado, por assim dizer, pela França, esse baluarte do exemplo, revolta-se. Quem é que vai para lá por tudo em ordem? Os oficiais que estão formados em França e que estão bastante undercover, não é? Estão ali, quando é preciso acionam-se aquelas células e vão pôr um dirigente digno. Alegadamente digno. Isto é descolonizar? E acha que em 2025, quando passarem os 50 anos da descolonização portuguesa, que o Dr. Mário Soares disse que era exemplar, mas que 50 anos depois há algumas dúvidas sobre isso, para não dizer bastantes, serão feridas que vêm ao de cima, uma vez que é um período que é sempre muito delicado falar sobre ele? Tem que vir. Essas feridas estão... Quer dizer, há muita gente que já as cauterizou. E há outras que já morreram. Outras que já morreram. E depois foram... Como é sempre preciso arranjar um odioso, quem é que foram os odiosos? Os metropolitanos acharam que os odiosos eram os seus irmãos brancos que estavam nas colónias, que eram todos horríveis e andavam-se a abanicar debaixo da bananeira, quer dizer, sem esquecer que, economicamente, isto era um todo. O próprio Samora Machel diz isso. Isso tem que ser... Depois há pessoas que ficaram muito magoadas porque, de facto, perderam tudo. Eu vi algumas, quer dizer... Eu acho que o que se perdeu é muito mais importante e é possível reganhar. Eu, por exemplo, quando escrevo este livro, ou quando escrevo Moçambique, para a mãe se lembrar como foi, ou quando tenho os meus amigos africanos, eu sei que o essencial eu não perdi e recuso-me a perder. Eu sinto-me abençoada por ter tido o privilégio de ter vivido em África. E seria... Agora, essas feridas têm que ser tratadas. E têm que ser tratadas. E eu acho que Portugal fez coisas, quer dizer, Portugal não deixou o imposto para os povos pagarem as estradas, os hospitais e as casas. Nós trouxemos tarecos. Quer dizer, as pessoas que fizeram, de facto, não foram pessoas a fazer grandes fortunas, foram empresas. Os melos, esses fizeram grandes fortunas. O nosso dinheiro, o dinheiro com que éramos pagos nas colónias, não valia nada em Portugal. Nós não podíamos transferir dinheiro para lado nenhum. O escudo moçambicano não valia fora de Moçambique. O escudo angolano. Só o escudo metropolitano, certo? E o Estado tinha que dar autorização. Portanto, para a pessoa transferir alguma coisa para a metrópole, ou, enfim. O que tem que ser feito, e tem que ser feito com muito cuidado, é apoio na escolaridade, apoio na saúde e na doença. Isso é feito. Portugal já faz isso. Ou seja, há muita gente que vem das antigas possessões ultramarinas, hoje Estados independentes, e que vêm para Portugal para tratamentos. Bom, inclusivamente com o Brasil tivemos aquele triste caso das gêmeas, enfim. Mas faz-se isso. Eu estive internada há uns anos, fui de urgência para o São José, já não saí, pedrinha nos rins, e estive numa enfermaria de homens, tinha dois homens, um senhor de mais idade, alentejano, e um rapaz de São Tomé, tinha caído alto um coqueiro e que tinha sido amputadas as pernas, que era uma criatura maravilhosa, e que estava lá há meses e que estava a ser tratado pelo governo português, as expensas do governo português. Há escolas, há tudo isso. Penso que há universidades que têm números clausos e têm isenções de propinas. Isso tem de ser feito. E depois tem que se pensar na inclusão, mas hoje em dia as pessoas usam a palavra inclusão de uma forma que até me dá vómitos, porque nós não somos inclusivos. Quando passamos pelas avenidas e vemos pessoas a dormir ao ar livre, sem teto, sem casa, sem abrigo, isto não há inclusão que resista a isto. Não, isso chama-se exclusão. Completamente. Portanto, nós temos muitas bolhas de exclusão. E isso deveria ser pensado por políticos que não pensassem no horizonte dos 4 anos, porque está tudo a pensar no horizonte dos 4 anos. Espera, agora isto está a dar não sei o quê, então vamos para aqui. Não, vamos pensar de fundo, mesmo que não sejamos nós a colher o fruto. Um camponês que planta uma árvore, e eu não sou camponesa, mas já plantei árvores, o melhor dos seus frutos não sou eu, se calhar, que eu vou colher, e não tem de ser. Portanto, as pessoas têm que perceber que têm que trabalhar para o futuro dos seus. Colham ou não colham. Os meus livros, eu não sei se tirei grandes frutos deles, mas estão feitos. Estão feitos e estão assim para quem quer e para quem possa, e recomenda sempre que vejam, por exemplo, este Aqualtune, Princesa do Congo, uma mulher resgatada das brumas da lenda. Aqualtune, escrito por Manuela Gonzaga, que foi hoje a minha convidada aqui no Germano Campos Entrevista. Muito obrigado, Manuela. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima.